Oi, oitavo ano, bom dia, tudo bem? Vamos lá para as nossas correções aí com essa aulinha extra? Bom, temos aí os estudos das máquinas elétricas, correto? Vamos finalizar esse capítulo aí e a partir de semana que vem a gente já inicia o nosso terceiro capítulo, que já entra no nosso segundo bimestre, tá bom? Bom, as correções hoje vai ser da página 44 até a 68. Vamos lá, página 44. O que é um ímã natural, turminha? Os ímãs naturais são encontrados na natureza e não precisam da interferência humana para atrair magneticamente outros materiais. Até aí já estava essencial a resposta. Quem quiser acrescentar, em geral os ímãs naturais são rochas compostas de magnetita. Também seria uma outra forma de resposta, tá bom? E o que é um ímã artificial, gente? O ímã artificial são aqueles que adquirem propriedades magnéticas depois de interagirem com outro ímã por meio de um processo denominado imantação. Lembram disso? 3. Cite metais que têm capacidade de ser imantados e com isso adquirir propriedades magnéticas. O que pode ser imantado? O que pode pegar aquela propriedade do ímã? O ferro, o níquel, o cobalto, tudo bem? Eles podem ser imantados. Bom, aqui tem um textinho para vocês lerem. Aí vamos lá para as perguntas já. Todos os metais são fortemente atraídos pelos equipamentos de ressonância? Justifica a sua resposta. Não, nem todos eles, tá? Apenas os ferromagnéticos, como ferro, níquel e cobalto. Tudo bem? Letra B. O que é comum solicitar aos pacientes que os materiais metálicos sejam retirados para um exame em uma máquina de ressonância magnética? O que é comum, gente? São materiais metálicos, porque eles podem adquirir propriedades magnéticas e podem ser atraídos pelo equipamento de ressonância. Beleza? Por isso que sempre se pede para tirar esse objeto, seja brinco, pulseira, anel. Questão de número 5. A experiência de Oerst permitiu reconhecer a existência de uma relação entre os fenômenos magnéticos e os fenômenos elétricos e os magnéticos. Uma corrente que passa através de um fio condutor é capaz de gerar um campo magnético. Como podemos provar essa afirmação? Simples. Aproximando uma bússola do fio condutor percorrido por uma corrente, correto? O que acontece? A agulha da bússola irá defletir, indicando a presença. Tudo bem? Simples. Para correções da página 51, 50 e 51. Número 1. Defina a potência elétrica e indique seu símbolo e sua unidade no sistema internacional. O que é uma potência elétrica, gente? É toda a grandeza física relacionada à rapidez com que o dispositivo transforma energia elétrica em outro tipo de modalidade, sendo qualquer energia, correto? Ela é simbolizada através do Watt e no sistema internacional ela é reconhecida pelo Watt. Beleza? Número 2. Nós temos os quadros aí onde nós temos que fazer as conversões, sejam aí em watts, em horas ou quilowatts por hora. Beleza? Se nós imaginarmos aí o aparelho elétrico de som, ele tem uma potência de 100, números de dias utilizados são 30 dias e o tempo médio de uso são 4 horas. Qual seria o consumo mensal dentro da minha fórmula da potência? Seria de 12 kW por hora. Beleza? Tem que usar a fórmula da potência, senão vocês não vão descobrir o que vocês querem. O forno micro-ondas. Ele é uma potência de 1.200 watts. Ele tem um tempo médio de uso de meia hora, tá? Nesse tempo de dia que a gente vai descobrir. E o consumo mensal dele, gente, é de 18 kW. Queria saber quantos dias eu vou obter. Jogando na fórmula, eu obtenho 30 dias. A geladeira simples. Quero descobrir a potência, onde o número de dias são 30, o tempo de uso são 10 horas e o consumo médio é de 60 kW. Muito mais simples essa daqui. A potência média é de 200. Para o próximo, uma lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente tem uma potência média de 100, um número de dias para 30 dias sendo usada.
Tempo médio de uso são de 12 horas. E o consumo mensal me dá em 36 kW. Beleza? Tá simplesinho. O que tá difícil aqui, ó? Eu acho que o mais difícil seria para vocês encontrar aí, gente, seria o tempo de uso do aparelho. Só que todos os tempos de uso, eles estão completos. Tudo bem? Letra A. Qual aparelho apresenta maior consumo de energia elétrica no fim de um mês? Qual seria deles? Chuveiro, correto? Que é o aparelho da casa que mais puxa energia. Tá aí, ó. Tá a resposta. Letra B. Se todos os equipamentos funcionassem durante o mesmo intervalo de tempo, qual deles apresentaria o menor consumo de energia elétrica? De todos, seria uma lâmpada, né, gente? A lâmpada fluorescente, que é a que menos consome energia. E a letra C. Considerando que a Companhia Energética de Goiás, a CELG, cobra 30 centavos por quilowatt consumido, qual o valor da conta de luz de uma residência, supondo que nessa casa exista um aparelho de cada um desses mencionados na tabela, com exceção das lâmpadas, tá? São 5 fluorescentes e 4 incandescentes. Então, a gente teria que colocar 4 vezes uma e 5 vezes a outra. Total de gastos aí na minha residência seria de R$ 164,40 por mês. Tudo bem? Número 3. Uma bateria de automóvel fornece uma tensão de 12 volts e tem uma resistência interna de 5 ohm. Determine a intensidade da corrente elétrica fornecida por essa bateria. Minha formulazinha, correto? Minha intensidade seria de 2,4 amperes. Não posso esquecer disso. A potência elétrica dessa bateria, quando eu falo de potência, fórmula da potência, seria de 28,8 watts. Número 4, vocês têm uma etiqueta de um produto e na etiqueta desse produto vocês têm que tentar verificar as informações. Vamos lá. Letra A. A etiqueta energética se refere a que equipamento? Primeiro, a etiqueta energética se refere a um aquecedor. Ele tá bem aqui, ó. Que equipamento é esse? Um aquecedor. Beleza? Difícil? Tá simples, aí que é só reconhecimento. Na letra B. Qual é a marca e o modelo de equipamento? Qual seria? Se nós vemos a marca aqui, ó, ele me dá marca e modelo, correto? Sol do Nordeste e Supermax 5.4. Qual é a potência e a tensão nominais do equipamento? Agora a gente tem que ler. A letra D me indica o quê, ó? Né? Letra D, que ele se refere? 5.700 watts. E qual é a tensão desse equipamento? Ó, tensão nominal, ó, 220 volts. Fácil. Essa daí tá simplesinha. Determine a corrente elétrica que passa pelo equipamento utilizando a potência e tensões nominais. Potência de 5.400 e a tensão de 220 volts. Utilizando a fórmula da potência, obtém uma intensidade de aproximadamente 24,5 amperes. Tudo bem? E na letra E? Qual efeito físico está relacionado à transformação da energia elétrica em energia térmica no equipamento? Só pode ser uma, gente. A Joule. Página 57. Explique o que são fontes renováveis e não renováveis. Fontes renováveis são consideradas inesgotáveis e as fontes não renováveis são consideradas finitas ou esgotáveis. A gente viu isso, frisei bem isso lá no livro, porque vai estar na prova de vocês. Então, acompanhem, tá? Qualquer prova que vocês forem fazer, sempre quando for falar de energia, ele sempre quer saber fontes renováveis e fontes não renováveis, tá? Isso daí tá super na mídia também, tá uma coisa querendo modificar, né, gente? Salvar o planeta aí com fontes mais renováveis. Número 2. Qual é a principal fonte de geração de energia elétrica no Brasil? Classifique como renovável ou não renovável. Então, eu tenho lá. Qual seria a principal? É uma hidrelétrica.
beleza? Porque ela já é antiga, ela que fornece, ainda não saíram disso. Só que ela não é renovável, tudo bem? Ela não renova aquela energia. Muito pelo contrário, ela só desgasta mais ainda a natureza, tá bom? Número 3. Quais fontes de energia você utiliza em sua residência? Classifique-as como renováveis ou não renováveis, tá? Eu coloquei como supostas opções de vocês aí. O sol, renovável. O gás de cozinha, não renovável. Na elétrica, no caso, é para questionar vocês sobre a geração de fonte renovável ou não renovável, tá bom? E a gente já discutiu isso daí até no livro, na hora que a gente estava estudando. E número 4, classifique abaixo como fontes renováveis e não renováveis. Eólica, 1, que é renovável. Hídrica, 1, que é renovável. Petróleo e carvão, seria o 2, já não são renováveis. Tudo bem? Eu expliquei sobre o petróleo e expliquei sobre o carvão. O carvão vem do minério lá da natureza. Então eles pegam, ixi, é uma situação até de escravidão, ainda tem isso. É o serviço escravo, né, pra ficar colhendo isso daí e ganhar o quê? Centavos. A pessoa fica lá o dia inteiro tomando sol, faz quilos de carvão até esperar ele queimar, virar aquela rochosa preta. E a pessoa ganha o quê? 20 centavos pelo quilo do carvão. Então é muito pouco. A solar e a oceânica são fontes renováveis que já entram como 1. Beleza? 5. As principais usinas de geração e energia elétrica no Brasil são as hidrelétricas e termoelétricas. Cite as vantagens e desvantagens das usinas hidrelétricas e termoelétricas e faça uma análise comparativa entre as duas. Deixe a resposta pessoal, tá bom? Mas leiam, estudem bastante antes de escrever essa resposta aí. Número 6. Atualmente, muitas atividades humanas utilizam energia, e a maior parte da energia utilizada é proveniente da queima de combustíveis fósseis. Seja a produção de energia elétrica, seja para o transporte, seja na indústria. O carvão, o gás natural e o petróleo são utilizados em larga escala. Quais são as implicações da queima de combustíveis fósseis para o meio ambiente? E quais ações podem ser feitas para diminuir o consumo desses combustíveis? Uma sugestão aí, né? Que daí também é uma resposta pessoal de vocês. Uma das implicações da queima de combustíveis fósseis é a emissão de gases por efeito estufa, atualmente altamente prejudiciais para o meio ambiente. Tudo bem? Página 62, número 1. Qual é a diferença entre motores elétricos e geradores elétricos? Os motores transformam a energia elétrica em energia mecânica e os geradores transformam a energia mecânica em energia elétrica. 2. Cite alguns equipamentos utilizados no dia a dia que são compostos por motores elétricos. Liquidificador, ventilador, secador de cabelo. Tá aí. 3. Qual é a função de um gerador elétrico? Cite exemplos de geradores elétricos. A função de um gerador elétrico é transformar outras modalidades de energia, principalmente a energia mecânica, em energia elétrica. Até aí a gente já conhece, a gente já viu, né? Exemplos são geradores de hidrelétrica, geradores de eólicas, alternadores de automóveis e dínamos, e etc. Número 4, turma. Qual é a diferença entre um transformador redutor e um elevador de tensão elétrica? A diferença está no meio de espiras entre o primário e o secundário, tá? Isso vocês não precisariam colocar na resposta, isso daí já tá aprofundado. Só que vocês teriam que colocar o quê? Transformador redutor, o número de espiras do primário é maior que o secundário, tá? Ou, no transformador elevador, o número de espiras do primário é menor do que o secundário. Beleza? Número 5. De que forma o efeito Joule afeta os processos de transmissão de energia elétrica? Como esses efeitos podem ser minimizados? O efeito Joule que ocorre nos processos de transmissão de energia elétrica acaba por dissipar parte da energia gerada, ocasionando desperdício energético. Para minimizar esse efeito, pode-se aumentar a tensão elétrica e a transmissão, e reduzir
a resistência dos fios que conduzem a energia, ou ainda reduzir a distância entre a geração e a utilização de energia. Simples. O que já conquistei? Página 64. O que já conquistei foi tudo que a gente já viu aí durante o nosso livro, nesse capítulo. Considere as seguintes afirmações, uma questão da Mackenzie SP. 1. A denominação do polo norte do ímã é a região que se volta para o polo? Para o polo norte geográfico da Terra e o polo sul, a região que volta para o sul geográfico da Terra? Sim, isso é a direção para que vai sempre quando eu pegar minha bússola, ela sempre vai estar direcionada ao norte, beleza? 2. Ímãs naturais são formados por pedras que contêm óxido de ferro, que é o Fe3 e o O4, denominados magnetitas. Vocês estão estudando química, vocês estão vendo tabela com Vinícius, correto? Então ela está mais que certa para o ímã natural. E a 3, ímãs artificiais são obtidos a partir de processos denominados de imantação? Sim. Então todas as respostas estão corretas, a letra E. Beleza? Universidade Federal de São Paulo, AIFSP. As bússolas são muito utilizadas até hoje, principalmente por praticantes de esportes, de aventura ou enduros a pé. Esse dispositivo funciona graças a um pequeno ímã que é usado como ponteiro e está dividido em polo norte e polo sul. Geralmente o polo norte de uma bússola é a parte do ponteiro que é pintada de vermelho e aponta, obviamente, o polo norte geográfico. Na física, a explicação para o funcionamento de uma bússola pode ser dada porque as linhas do campo magnético da Terra se orientam. Através do quê? Olha lá, letra B. Do polo norte magnético ou do polo sul magnético. Tudo bem? Que é sempre que vai atrair a direção da minha bússola. Número 3. Como pode ser explicado o fato de o polo norte da bússola apontar para o polo norte geográfico da Terra? Isso ocorre porque, próximo ao polo norte geográfico da Terra, está localizado o polo sul magnético, que atrai o polo norte magnético dessa bússola. Tudo bem? Número 4. A Terra é considerada um ímã gigantesco. Sim. Que tem as seguintes características. Quais são elas? Olha a letra C. O polo norte magnético está próximo ao polo sul geográfico. E o polo sul geográfico está próximo ao polo norte geográfico. Gente, isso daí é um mantra, tá? Conforme a gente vai estudando, a gente sempre vai lendo isso daí, já fica na cabeça. Número 5. Baseado no experimento de Ørsted, o movimento de cargas em um condutor, que é a corrente elétrica, tem como resultado... O que acontece ali naquele aparelho? É o meu campo o quê? Magnético. Eu tenho uma energia. Naquele campo ali, se eu colocar a mão ali, toma um choque. Número 6. O chuveiro elétrico esquenta porque apresenta uma resistência elétrica. Todo chuveiro tem uma resistência, senão a água vai ser gelada sempre. Que aquece a água quando passa por uma corrente, tá? Então, quando ele vai naquela resistência, passou por aquela resistência, a água, ela tá fervendo, então ela acaba aquecendo aquilo dali muito rápido, entendeu? O fluxo de água que vem já vai aquecendo tudo. Corrente, né, elétrica, a este fenômeno chamamos de efeito o quê? Qual é o efeito que aquece qualquer coisa? O Joule. Assinale a alternativa que completa o texto acima de forma correta. Letra E. Resistência elétrica, corrente e Joule. Beleza? Universidade Estadual do Rio. Para dar a partida em um caminhão, é necessário que sua bateria de 12 volts estabeleça uma corrente de 100 amperes durante 1 minuto. Sim. Que é a chamada batida de chave, né? A energia em joules fornecida pela bateria corresponde ao quê? Bom, primeiro eu teria que usar a fórmula da potência, porque eu tô aí com a minha carga elementar, correto? Trabalhando tudo isso, a minha energia final ela vai estar em 7,2 vezes 10 elevado a 4 joules. Universidade Federal de São Paulo de novo.
Ao entrar em uma loja de materiais de construção, o eletricista vê o seguinte anúncio: economize. Lâmpadas fluorescentes de 15 watts têm a mesma luminosidade, que é a iluminação, que lâmpadas incandescentes de 60 volts de potência. Volts não, watts de potência. De acordo com o anúncio, com o intuito de economizar energia elétrica, o eletricista troca uma lâmpada incandescente por uma fluorescente. E conclui que, em 1 hora, a economia de energia elétrica em kW por hora será de 0,045. Por quê? Ele está saindo da ideia da lâmpada incandescente para uma fluorescente, não é? Aí eu tenho que trabalhar lá a potência primeiro, seria a fórmula do pote da lâmpada fluorescente, tá? E depois da incandescente. Com isso, eu vou subtrair uma da outra. Aí eu vou saber o tempo de economia que eu vou ter. Então, se eu pegar 0,015 e subtrair de 60,06, eu obtenho 0,045. Beleza? Então, ele sai na economia com certeza, né? Com as lâmpadas fluorescentes. Opa, eu pulei aqui, eu pulei alguma coisa. Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Aqui. Voltei. Número 9. O uso do datashow em sala de aula é muito comum. As lâmpadas de filamento são usadas nesses equipamentos, têm potência elevada de aproximadamente 1.100 watts, quando ligadas em 220. Se um datashow for usado durante 1 hora e 40 minutos, que é o tempo de duração de uma aula com 2 períodos, qual é a energia do consumo em joules? Relevando aí a ideia da potência, eu vou ter o quê? 6,6 vezes 10 elevado a 6 joules, tá? Usando a minha carga elementar. Convertendo o tempo, tudo bonitinho. Número 10. Enem. Águas de março definem se falta luz este ano. Sim, né? Porque é quando mais chove. Esse foi o título de uma reportagem em um jornal de circulação nacional, pouco antes do início do racionamento do consumo de energia elétrica em 2001 no Brasil. A relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos estabelecida nessa manchete se justifica por quê? Letra A, né, gente? A geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de águas nas barragens. Sim, sim, sim. Número 11. Entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia em uma residência, destacamos as seguintes. Primeiro, substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas. Segunda, evitar usar chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente. Não sigo isso, porque o meu é quentíssimo. 3. Acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez. Essa quarentena eu tô acumulando roupa. Meu Deus do céu. 4. Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. Evite. Até mesmo porque pode dar um curto ali. E a 5. Utilize a instalação elétrica de fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. É aquela ideia do chuveiro, tudo bem? O fio do chuveiro ele tem uma espessura maior do que um fio de televisão, assim que vai para a televisão, tá? Por causa da corrente, a voltagem que passa ali. A característica comum para todas essas recomendações é a proposta de economizar energia através da tentativa de, no dia a dia, reduzir o quê? O consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. Fácil. Na 12, ele está falando sobre energia eólica, tudo bem? Explica o funcionamento da usina eólica em um tipo de fonte de energia limpa. Na usina eólica, o vento faz as pás do aerogerador girar, transformando a energia em movimento, que seria cinética, em energia elétrica. E pode-se considerar que é uma fonte de energia limpa e renovável. Sim. Letra B. Em relação ao meio ambiente, o que representa a economia de 70 mil litros de óleo diesel por ano? Nossa! Deixar de queimar combustíveis fósseis significa menos emissão de gases de efeito estufa, que em excesso podem ser prejudiciais para o meio ambiente.
Gente, eu acho que até a geração de vocês mais pra frente só vai existir carros elétricos, tá? Justamente pra conservação do planeta. Vocês vão pegar, vocês podem até ficar felizes, mas vocês vão pegar o planeta assim já tão desgastado, vocês vão ter que ver, vocês vão ter que gastar muito mais que se gasta hoje. É o que diz aí os estudos, viu? Número 13. As máquinas elétricas são dispositivos muito utilizados no dia a dia. Podemos citar 3 tipos de máquinas elétricas. Primeiro, são os motores, os geradores e os transformadores. Listados nas características de máquinas elétricas. Relacione adequadamente a respectiva máquina elétrica com a sua característica. Primeiro, tem capacidade de modificar uma tensão em um circuito elétrico. É um transformador. Está presente na maioria dos equipamentos domésticos, seriam os motores elétricos. Transforma energia mecânica em energia elétrica, gerador elétrico, sempre quando transforma. Transforma energia elétrica em energia mecânica, motor elétrico. É um equipamento importante para a transmissão de energia elétrica, seriam os transformadores. Beleza? Observando a figura abaixo, quais são os elétricos domésticos que apresentam motor elétrico que transforma energia elétrica em energia de movimento? Primeiro vocês têm o que aqui, ó? O liquidificador, tudo bem? Depois, uma batedeira. Após isso, uma máquina de lavar. Ela faz a movimentação da roupa, tudo bem aí? E outros dispositivos, só que não condiz aqui agora. Beleza? Simples, fácil. Número 15. Pesquisa e discuta com os seus colegas e professor a importância do experimento de Faraday. Lei de indução para o desenvolvimento do eletromagnetismo. Cite algumas aplicações tecnológicas da lei de indução de Faraday. Vamos lá. Possíveis respostas de vocês aí seria o quê? Praticamente todos os equipamentos elétricos, eletrônicos usam o fenômeno de indução, ou seja, com indutores, com circuitos, seja um de transformador para utilizar vários níveis de tensão. É a possível resposta de vocês aí, tá? Número 16. Um motor elétrico é composto por uma parte móvel e uma parte fixa. Na parte fixa, conhecida como estator, encontra-se geralmente um ímã. Na parte móvel, conhecida como um rotor, temos a bobina na qual circula a corrente elétrica. Qual é a função da corrente passando pela bobina? É o quê? Gerar um campo magnético que irá interagir com o campo magnético do estator, provocando um movimento de quem? Do motor. Do rotor, quer dizer, né? Isso é aquele aparelhinho que nós vimos na imagem, tudo bem? Que ele tem o capacitor e o rotor lá dentro, ele fica rodando ali. Simplesinho. Ó, já tá acabando as nossas questões, hein? Na 17 a gente tem que completar. Transformadores são dispositivos eletromagnéticos capazes de modificar a tensão elétrica. Esses dispositivos viabilizam as transformações de energia, diminuindo a corrente elétrica e minimizando o efeito do Joule. Letra A. E no estado do Pará, ele tem aí, considerando que seu transformador tem um rolamento primário de 500 voltas a ser ligada a uma tensão de 110 volts, quantas voltas deve ter o enrolamento secundário para fornecer uma tensão de 220? Essa daqui, vocês vão ter quantidade de voltas de 100 voltas. 1000 voltas, quer dizer, né? Nem 100. Ok? E as nossas duas últimas, 19. Da bobina primária de um transformador é alimentar por uma corrente elétrica alternada. O número de espiras da bobina primária é maior do que o número de espiras da bobina secundária. Para esse transformador, é correto afirmar que a bobina secundária, ela faz o quê? A tensão é menor e a corrente elétrica, ela é o quê? Alternada. Letra C. Já número 20, resposta pessoal de vocês. A tensão elétrica residencial do Paraná é de 110 volts. Presta atenção. Os eletrodomésticos, na sua maioria, necessitam de tensões inferiores para funcionar. E para isso, utilizam transformadores.
Se o eletrodoméstico tem um transformador interno de 1.500 espiras na bobina primária e 300 espiras na bobina secundária, qual é a tensão do funcionamento deste eletrodoméstico? Tudo bem? Eu quero uma resposta porque vai ter uma surpresinha com essa resposta na nossa aula do Zoom, terça-feira, tá? E terça-feira de manhã eu já lanço para vocês o nosso segundo bimestre aí.